Atenção! A mulher que você mais deseja jamais vai se apaixonar por você. Pelo menos não do jeito que você está tentando. E eu sei que isso dói, mas respira fundo e escuta até o final, porque essa verdade pode libertar você de uma vida inteira de frustração. Você acha que conquistar uma mulher é sobre dizer as coisas certas, ou parecer forte, inteligente, bem-sucedido, mas tudo isso é só maquiagem emocional. E maquiagem sai com o tempo. Ela vai te enxergar, vai sentir quem você realmente é por dentro. E se o que ela encontrar for insegurança disfarçada, de atitude, carência pintada de romantismo, medo camuflado de gentileza, ela vai embora, sem explicação, sem aviso. Sabe por quê? Porque o coração de uma mulher não responde a esforço, responde à energia, à presença, à firmeza. E se tem uma coisa que o estoicismo te ensina, é isso. Você não controla o outro, você só controla a si mesmo. O homem estoico não corre atrás. Ele não força, não implora, não tenta convencer. Ele vive alinhado com aquilo que acredita. Com clareza, com propósito, com calma. E essa calma, essa tranquilidade de quem não está buscando provar nada, é magnética. Ela percebe, mesmo sem entender como, ela sente e ela se aproxima. Mas a maioria dos homens faz o oposto, faz promessas cedo demais, entrega flores cedo demais, se declara cedo demais. Por quê? Porque não suportam o silêncio, não suportam o espaço, não suportam a dúvida. E um homem que não suporta o vazio assusta. Agora escuta isso. A mulher não quer um homem perfeito, ela quer um homem inteiro. E você só se torna inteiro quando para de buscar fora o que deveria construir dentro. O problema não é não saber o que dizer, é não ter nada verdadeiro por trás do que se diz. A palavra que não nasce da experiência soa como ensaio, e ensaio não emociona. Quando você vive com coerência, suas ações falam por você. E quando você fala, sua voz carrega verdade, e essa verdade toca, atrai, fica. Não é sobre fórmulas, não é sobre frases prontas, é sobre energia, sobre postura, sobre um tipo de força que não grita, mas é sentida. E aqui vai um segredo que quase ninguém te conta. A verdadeira conquista acontece no silêncio. É quando você está ali, tranquilo, inteiro, sem forçar nada, que ela começa a imaginar quem você é. Esse é o poder do homem estoico. Ele não é o mais barulhento, é o mais estável. Ele não tenta se destacar, ele apenas não se perde. E isso, em tempos de superficialidade, é ouro. Então lembra disso. Não conquiste, atraia, não tente, seja, não corra atrás. Caminhe com propósito. A mulher certa não vai ser conquistada por esforço. Ela vai se encantar pelo homem que encontrou paz em si mesmo. Você sabe qual é o erro fatal que a maioria comete sem perceber? É esse aqui. Acreditar que o segredo para conquistar uma mulher está no que você faz, quando na verdade está no que você tolera. Sim, é isso mesmo. Homens emocionalmente fracos toleram tudo. Toleram desrespeito, toleram silêncio forçado, toleram manipulação disfarçada, de charme, toleram jogos, porque tem medo de perder. E o estoico? O estoico não tem medo de perder o que nunca controlou. Ele entende que o que não é natural não serve, e o que exige esforço para manter, desgasta. A maioria se perde tentando agradar, e aos poucos vai abrindo mão de si mesmo, de seus valores, de seus limites, de sua dignidade, tudo em troca de afeto. Mas deixa eu te lembrar, qualquer amor que exige a sua autodestruição não é amor, é prisão. E você não nasceu para ser preso, você nasceu para caminhar livre, firme, com clareza sobre quem você é e o que você merece. Quer uma prova disso? Repara nos homens que mais atraem mulheres. Eles têm algo em comum. Eles sabem dizer não. Eles sabem sair de uma situação que não faz bem.
sabem se afastar sem drama, sabem colocar limite com respeito, porque sabem quem são e sabem o que não vão aceitar. E isso, meu amigo, é raríssimo hoje. Homens assim brilham, não por serem melhores, mas por serem raros. A mulher sente segurança quando percebe que você se prioriza, que você não está desesperado, que você não vai se dobrar só para manter uma conexão frágil viva. Ela não diz, mas isso ativa algo nela. Porque o mundo já está cheio de homens que se vendem por um pouco de atenção. Mas um homem que se mantém firme, esse ela não esquece. Isso não é arrogância, é valor próprio, é olhar para si mesmo com respeito. É dizer, se eu tenho que me perder para te manter, então você não é para mim. Isso, para uma mulher madura, é mais sedutor do que qualquer frase de efeito, porque mostra equilíbrio, mostra que você não vai colapsar diante de um não. E mais importante, que você não precisa dela para se sentir completo. Agora escuta essa frase dos estoicos. O que te fere não é o que acontece, é a sua reação ao que acontece. Sabe o que isso quer dizer? Que a rejeição não te destrói. O que te destrói é o apego ao ego ferido. Quando você solta isso, você se liberta. E um homem livre é perigosamente atraente, porque ele não é levado pelo vento. Ele é guiado por princípios. Ele não muda por qualquer olhar. Ele não desaba por causa de uma ausência. Ele segue, firme, presente, imperturbável. E sabe o que acontece com o tempo? A mulher sente que ao seu lado existe uma fortaleza emocional, não um castelo de areia. Ela percebe que você não reage com raiva, nem com carência, nem com drama. Você observa, você entende, e se for o caso, você vai embora, silenciosamente, sem teatro, porque o estoico não briga por migalhas, ele busca o que é real, e se não for, ele solta. Solta com a tranquilidade de quem sabe, o que é para mim permanece, o que não é, me ensina. Você já parou para pensar por que a maioria dos homens falha ao tentar conquistar uma mulher que realmente deseja? É porque eles colocam o foco inteiro na mulher e esquecem de si mesmos. Sim, eles começam a observar demais o que ela gosta, o que ela quer, o que ela espera. E aos poucos vão se moldando, se ajustando, se perdendo, até virarem uma versão diluída de si mesmos. E sabe qual é o problema disso? Toda mulher de valor sabe quando um homem está tentando ser o que ele não é. E isso ativa nela o instinto de afastamento. Porque confiança não é falar bonito, é presença, é ser exatamente quem você é, com clareza e calma, sem fingir, sem forçar. Agora escuta isso aqui. Um dos maiores princípios do estoicismo é viver de acordo com a natureza. E sabe o que a sua natureza masculina pede? Coerência. Não adianta querer conquistar uma mulher sendo agradável se por dentro você está com raiva do mundo. Não adianta ser gentil se o que você sente é insegurança. Não adianta demonstrar interesse se você mesmo não sabe o que quer. A mulher sente o descompasso. Ela pode até não saber explicar, mas ela sente quando você não está inteiro, quando está fingindo estabilidade para ganhar aprovação. E o pior, ela testa, ela vai atrasar a resposta, vai te provocar com um comentário, vai sumir por um dia. Não porque ela é má, mas porque isso é natural. Ela precisa sentir se você tem estrutura emocional. E aí vem a parte mais brutal. A maioria falha no teste. Começam a mandar mensagens demais, cobrar demais, justificar demais. Tentam consertar o que nem foi quebrado. E nesse movimento, perdem o pouco de respeito que estavam conquistando. Quer uma verdade dura? Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser estável. Você não precisa ter as respostas, mas precisa saber escutar. Você não precisa controlar nada, mas precisa controlar a si mesmo. Isso é poder silencioso. E isso é o que o estoico pratica todos os dias. Agora,
Guarda isso com força. A mulher se apaixona pela sua paz, não pela sua intensidade. Paz não é ser passivo, é ser inteiro. E homens inteiros não se desmancham por causa de incertezas. Eles sabem o que sentem, sabem o que buscam, sabem quem são. E isso os coloca numa frequência emocional diferente. E essa frequência atrai. Não porque você está tentando, mas porque você virou aquilo que ela procurava, sem nem saber. É por isso que o estoicismo é mais do que filosofia. É um modo de vida que reflete em tudo, na forma como você olha, na forma como você escuta, na forma como você permanece. Mesmo quando tudo em volta oscila, a mulher sente. E ela se aproxima, mas não porque você correu atrás, mas porque você se tornou o homem que ela procurava enquanto fugia dos outros. Você quer saber qual é a chave escondida que pode mudar tudo no seu jeito de atrair uma mulher? A resposta é tão simples que assusta. Mas poucos praticam de verdade. Presença total, silenciosa, focada. Não é só estar junto, é estar inteiro, é escutar com os olhos. É fazer silêncio quando a maioria tenta impressionar. É falar menos e sentir mais. A maioria dos homens vive num estado de distração constante. Eles estão com ela, mas pensam no que vão dizer em seguida. Eles ouvem, mas já estão formulando uma resposta. Eles olham, mas com olhos ansiosos, impacientes, carentes. E aí, perdem a magia do momento. Agora escuta isso. O estoico treina a mente para estar onde os pés estão. Ele não vive no passado, não se projeta no futuro. Ele mergulha no agora com uma intensidade tranquila, sem pressa, sem performance. E isso cria uma coisa rara: conexão real. Sabe o que uma mulher percebe quando você faz isso? Que ela não precisa competir com o seu celular. Que ela pode ser vulnerável sem medo de julgamento, que ela está sendo ouvida, não apenas tolerada. E nesse espaço nasce o encanto, porque todo mundo quer ser amado, mas antes disso, todo mundo quer ser visto. E um homem presente, que olha nos olhos sem perder o controle emocional, é mais poderoso do que 1000 palavras decoradas. Mas sabe o que bloqueia a sua presença? A ansiedade de ser aceito. Quando você tenta parecer interessante, fica ensaiando, ajustando, criando versões de si mesmo e perde a essência. A mulher sente e aos poucos se afasta. Agora, anota essa frase de Epicteto: nós temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Isso não é sobre ficar calado, é sobre saber o momento certo de se expressar. É sobre falar com intenção, não com impulso. É sobre mostrar que você está ali, e não em 1000 pensamentos paralelos. A mulher que vale a pena valoriza isso. Ela sente segurança na sua serenidade. Ela se desarma na sua escuta. Ela se entrega quando percebe que você não está tentando controlar. Mas só vai perceber isso quem já controlou a si mesmo. Por isso, antes de conquistar uma mulher, conquiste a sua mente, domine os ruídos, silencie os excessos, treine a presença, porque a presença é a nova sedução. E o homem estoico, quando está presente, não precisa de técnicas. Ele se tornou o próprio ímã. Atenção! Existe um erro fatal que destrói qualquer chance de uma mulher se apaixonar por você. E a maioria dos homens nem percebe que está cometendo. O erro é tentar provar valor. Você já viu isso? O cara exagera nas histórias. Fala do carro, do dinheiro, do físico, do que já conquistou. Tudo para mostrar que é um bom partido. Mas sabe o que a mulher realmente sente? Carência disfarçada de poder. Porque quando você tenta provar algo, é sinal de que, lá no fundo, você ainda não acredita que já é suficiente. E isso é o oposto da atração. Sabe o que realmente atrai? A tranquilidade de quem não precisa provar nada. A leveza de quem já se validou internamente. O estoico não busca validação externa.
Ele vive segundo os próprios princípios. Ele é bom, justo e íntegro, porque ele decidiu ser assim, não para impressionar, mas porque acredita nisso. E essa integridade silenciosa é magnética. A mulher sente a diferença. Ela percebe quando você é firme nas suas escolhas, quando você sabe o que tolera e o que não aceita, quando você diz não sem precisar se justificar. Isso é masculinidade. E masculinidade hoje é quase um ato revolucionário. Mas entenda, não é sobre ser rude ou frio. É sobre ter um eixo, uma coluna interna que não se dobra por carência. Por isso, o verdadeiro estoico não se adapta para ser aceito. Ele se expressa como é, com respeito, com clareza, com firmeza. E a mulher, ao ver isso, se sente segura, porque finalmente ela encontrou um homem que não se desmonta para agradar. Agora olha esse paradoxo. Quanto mais você tenta provar que é valioso, menos valor você transmite. Mas quanto mais você vive alinhado com seus princípios, sem precisar convencer ninguém, mais as pessoas se aproximam. A mulher se apaixona não pelo que você tem, mas por como você se sente sobre quem você é. Ela quer sentir que mesmo se tudo desabar, você continua inteiro. Porque isso mostra que você é mais do que as circunstâncias. Você é raiz, não superfície. E só existe um jeito de chegar nesse estado: autoconhecimento. Você precisa se olhar, aceitar suas sombras, trabalhar suas feridas, curar sua relação com você mesmo. Porque se você busca amor para tapar um buraco, vai viver atraindo relações rasas, frágeis e tóxicas. Mas se você chega inteiro, você atrai alguém que transborda com você, não alguém que drena. E aí, a mulher não se apaixona por um personagem. Ela se apaixona por um homem real, com erros, com história, com profundidade. Um homem estoico, que carrega mais silêncio do que justificativa, mais clareza do que promessas, mais presença do que aparência. Existe um tipo de homem que toda mulher respeita, e outro que ela perde o interesse sem nem entender o porquê. E o que separa um do outro não é beleza, não é grana, não é status, é coerência emocional. Você diz que é confiante, mas fica abalado com um vácuo? Você fala em controle, mas perde a cabeça quando ela te provoca? Você se diz forte, mas vive carente de atenção? A mulher percebe. O corpo dela sente quando suas palavras não batem com sua energia. Quando você finge calma, mas está desesperado por dentro. Quando você diz que tem propósito, mas larga tudo por um olhar. E sabe o que acontece com esse tipo de incoerência? Ela começa a te testar. Não por maldade, mas para entender se o que você diz é quem você realmente é. Ela cancela em cima da hora, demora a responder, faz comentários sutis. E você, se reage com insegurança, se começa a cobrar, reclamar, dramatizar, ela entende. Não, ele ainda não está pronto. Agora escuta isso com atenção. O homem estoico não fala o que vai fazer. Ele faz. Ele não avisa que vai se afastar, ele se afasta. Ele não implora por atenção, ele continua vivendo. Porque para ele, a paz de espírito vale mais do que qualquer ego ferido. E essa paz é irresistível. Ela sente que não está lidando com um menino, mas com um homem que se conhece, que não é refém das emoções, que não vai fazer cena por orgulho. Isso é raro, e tudo que é... Mas aqui vai a parte mais difícil de engolir. Se você precisa que ela goste de você para se sentir bem, você já perdeu. Porque você entregou o controle da sua autoestima na mão de outra pessoa. O estoico, ao contrário, cultiva sua estabilidade emocional sozinho. Ele treina a mente para não depender, para não se sabotar, para não agir movido por impulsos. E é por isso que ele é respeitado, por ela, pelos outros e por si mesmo. Quer saber se você está nesse caminho?
Faz esse teste. Pega seu último relacionamento, ou ficada, ou conversa com alguém que você queria e responde com sinceridade. Você foi você mesmo? Ou uma versão modificada, suavizada, editada, cheia de medo de ser rejeitado? A resposta dói, mas liberta. Porque a partir do momento em que você entende isso, você pode começar a reconstruir tudo com verdade, com integridade, com presença. E aí, meu amigo, ela não vai se apaixonar só por você. Ela vai se apaixonar por como ela se sente ao seu lado, segura, livre, respeitada. E isso começa em você. Ela não quer que você fale mais. Ela quer que você esteja mais. A maioria dos homens tenta conquistar uma mulher com palavras, frases prontas, argumentos, explicações. Mas a mulher sente quem você é, no silêncio. Ela percebe no jeito que você olha, no tempo que você demora para responder, na calma com que você respira, na firmeza do seu corpo quando ela te provoca. Ela sente tudo e reage ao que você emana, não ao que você fala. É por isso que o estoico treina a presença. Enquanto os outros estão preocupados com o que dizer, ele está 100% onde está. O celular não tira o foco. O medo não governa os gestos. A ansiedade não conduz as decisões. E isso cria uma energia que não pode ser falsificada. Quer ver? Já ficou com alguém que parecia que estava em outro lugar? Que conversava contigo, mas com o olho no celular? Que te ouvia, mas não te sentia? Isso mata qualquer conexão. Agora imagina o oposto. Um homem que está inteiro na conversa, que não está apressado, que não está se exibindo, que só está ali, presente, ouvindo, sentindo. Esse homem é raro e é inesquecível. Presença é um dos maiores afrodisíacos emocionais que existem. E sabe o que é mais louco? Ela não sabe exatamente o que está sentindo, mas ela sente que está segura, sente que está sendo vista, sente que aquele momento importa. E aí a mágica acontece. Ela começa a baixar a guarda. Ela começa a mostrar quem ela realmente é. Ela se entrega não porque você forçou, mas porque você permitiu. Presença não é passividade, é intensidade sem pressa. É um tipo de domínio emocional que não precisa gritar, basta existir com consciência. Os grandes estoicos sabiam disso. Marco Aurélio dizia: estar atento ao presente é a única liberdade real. E essa liberdade é magnética. Mas vamos ser honestos. Você treina isso? Ou vive pulando de estímulo em estímulo, distraído, impaciente, querendo tudo para ontem? A mulher sente quando você vive assim. Ela sente que você está mais interessado em conquistar do que em conectar. E aí, mesmo que ela goste de você, alguma coisa nela começa a se fechar, porque ela não quer um caçador. Ela quer um homem inteiro, e homens inteiros não são encontrados, são construídos com tempo, com dor, com verdade. Por isso, da próxima vez que estiver com alguém, silencie, respire, esteja e veja o que acontece quando você para de tentar e começa a ser. Você pode estar afastando as mulheres, tentando agradar demais. Isso parece loucura, né? Afinal, fomos ensinados desde pequenos. Seja legal, trate bem, se esforce. Mas o problema não é ser bom, é ser bonzinho demais. É viver em função da aprovação dela. É fazer tudo para não desagradar. E aqui vai a verdade. Dura. Quando você vive para agradar, você se anula. Você diz sim quando quer dizer não. Aceita desrespeito para não causar conflito. Abre mão da sua verdade para manter a dela confortável. E o que acontece? Você vira previsível. Submisso, sem sal, sem mistério. Ela pode até gostar da sua companhia, mas o desejo some. A admiração evapora, a atração morre. Porque a mulher não quer um servo. Ela quer um homem com opinião, com limites, com essência. O homem estoico sabe disso.
Ele pratica a areté, a excelência da alma. E a excelência não se curva para agradar, ela se impõe com respeito, com postura, com direção. Isso não é arrogância, é alto valor. E aqui vai um paradoxo que poucos entendem. Quanto mais você tenta agradar, mais ela testa até onde pode te levar. Ela fala algo que te incomoda só para ver sua reação. Ela marca e desmarca só para sentir se você se impõe. Ela pisa só um pouco, só para ver se você reage ou se abaixa. Se você cede o tempo todo, ela entende que você não tem espinha, que sua bondade não é firme. Então, se agradar o outro exige que você traia a si mesmo. Isso não é virtude, é fraqueza. E a fraqueza emocional é invisível no começo, mas destrói tudo com o tempo. Por isso, da próxima vez que ela te pressionar, te testar, te manipular emocionalmente, não reaja com raiva, mas também não se cale. Mostre quem você é, mesmo que ela não goste, mesmo que doa, mesmo que ela vá embora. Porque se ela só fica quando você se anula, ela nunca esteve com você de verdade. E a vida é curta demais para viver escondido. Então pare de agradar para ser aceito e comece a se posicionar para ser respeitado. O estoico entende. Ou você conquista pelo que você é, ou perde tentando ser o que você não é. Você pode estar sendo rejeitado por não se rejeitar primeiro. Isso parece estranho, mas escuta com atenção. Todo homem tem inseguranças, medos, vergonhas. O problema não é tê-las, o problema é escondê-las, como se não existissem. Quando você tenta parecer perfeito, você perde a força, porque a perfeição afasta. Ela não é humana, ela não toca o coração de ninguém. O que toca é a verdade. A mulher não se conecta com o cara que finge confiança. Ela se conecta com o cara que encara seus medos e continua caminhando. Mas o que a maioria faz? Cria um personagem, força uma imagem, tenta manter a pose. E aí, mesmo quando ela demonstra interesse, você sente que não é por você. É por esse personagem que você criou. E sabe qual o efeito disso? Cansaço, ansiedade e um medo constante de ser descoberto. O estoicismo ensina o oposto. Ele não te chama para ser perfeito, ele te chama para ser inteiro. Epicteto dizia: primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser, depois, haja de acordo. Mas como você vai saber o que quer ser, se nem aceita o que você é? É aí que mora o erro fatal. Você quer ser amado, mas não ama quem você é hoje. Você quer que ela te aceite, mas você se rejeita o tempo todo. Você tenta se mostrar confiante, mas internamente se critica por tudo. E isso vaza no olhar, na fala, na energia. Ela percebe, ela sente que tem algo errado, e mesmo que não saiba explicar, ela se afasta. Por isso, ouça isso como um soco de realidade. Você nunca será verdadeiramente amado, até parar de esconder suas falhas. A atração verdadeira nasce quando você tem coragem de ser vulnerável, não fraco, vulnerável. Quando você é sincero com o que sente, quando você admite que tem dias ruins, quando você para de competir e começa a compartilhar. Isso não te faz menos homem, isso te torna mais humano, e o que é humano encanta. Então pare agora de tentar parecer invencível. Isso só te isola. Mostre suas cicatrizes, suas lutas, seus tombos e veja como isso não te afasta, te aproxima. A mulher de verdade não quer um herói sem falhas. Ela quer alguém que sangra, mas continua firme. Alguém que já caiu, mas nunca deixou de levantar. Esse é o homem que fica. Você pode aprender todas as técnicas de sedução do mundo, mas nenhuma delas vai funcionar se você não tiver presença real. Sabe por quê? Porque a mulher não se apaixona pelo que você diz. Ela se apaixona pelo que você transmite. Você pode ser bonito, inteligente, divertido,
Mas se a sua energia passa em insegurança, ansiedade, carência, ela vai sentir e vai se afastar, mesmo que não saiba explicar o porquê. O estoico entende isso. Ele não força nada, ele não corre atrás. Ele constrói, ele se fortalece, ele se alinha com seus próprios valores. E isso, por si só, já é magnético. A presença de um homem inteiro é sentida mesmo em silêncio. Ela é percebida pelo jeito que ele entra em um lugar, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele se comporta mesmo quando ninguém está olhando. A mulher que vale a pena não se apaixona por promessas, ela se apaixona por coerência, por isso. Se você quer conquistar de verdade, comece com você. Se torne o homem que você respeitaria. Esse é o maior segredo que ninguém te conta. O amor certo vem quando você está tão bem consigo mesmo, que ele deixa de ser uma necessidade e vira uma escolha. Agora, se essa mensagem bateu forte aí dentro, quero que você comente aqui embaixo. Eu sou meu próprio alicerce. Simples, direto, para mostrar que você entendeu tudo. Comenta agora. Eu sou meu próprio alicerce. E se quiser mais conteúdos como esse, com verdades que despertam, filosofia que transforma e estratégias que te tornam um homem raro, curte esse vídeo, compartilha com um irmão que precisa ouvir isso e segue agora, porque você não precisa correr atrás de ninguém, você precisa ser o tipo de homem que ninguém quer perder.